Olá, seja bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Neste vídeo vamos calcular a derivada de uma função intrigante e obter um resultado muito curioso. Não deixe de assistir ao vídeo todo. Vamos ver por que o resultado deste exercício, que consiste em obter a derivada desta função, por que o resultado é tão intrigante. Então aqui eu tenho o arco tangente da raiz quadrada do quociente formado por 1 menos cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x. E eu quero obter a derivada. Então isto é uma função composta. Então esta função composta necessita ser decomposta. É claro que existe uma forma de derivar de cabeça, mas enquanto somos um pouco mais iniciantes no ofício de derivar, é melhor que façamos através da decomposição desta função. Então, y é arco tangente de u é raiz de v, e v é 1 menos o cosseno de x dividido por 1 mais o cosseno de x. Muito bem. Então, vimos que a derivada y' em relação a x é o produto destas três derivadas depois que eu decomponho a função composta. Então, y' é derivada de y em relação a u, 1 sobre 1 mais u ao quadrado vezes a derivada de u em relação a v, 1 sobre 2 raiz quadrada de v, vezes a derivada de v em relação a x, que é um quociente. Então vejamos. U', derivada de 1 menos cosseno, dá seno de x, vezes v, 1 mais cosseno de x, menos u, 1 menos cosseno de x, vezes a derivada de v, que é menos o seno de x, dividido pelo quadrado do denominador, que é 1 mais o cosseno de x elevado ao quadrado. Passemos então aqui a continuação. U é raiz de v e v é aquele quociente. Então aqui é 1 sobre 1 mais, a raiz vai sumir, evidentemente, 1 mais o quociente, 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x, multiplicado por 1 sobre 2 raiz de v, 1 sobre 2 vezes a raiz de 1 menos o cosseno de x dividido pela raiz de 1 mais cosseno de x. E eu explico por que isto. Porque a raiz, vou até passar uma barra aqui para não confundir aquele igual, a raiz de a dividido por b é uma propriedade dos radicais, é a raiz de a dividida pela raiz de b. Logo, a raiz de 1 menos cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x é a raiz de 1 menos cosseno dividido pela raiz de 1 mais cosseno. Então, continuemos. Então, aqui deste lado, que temos? Vamos desenvolver este produto. É seno de x mais seno de x vezes cosseno de x. O menos seno vou juntar com este menos, vai virar mais. Então vai ser mais seno de x menos seno de x cosseno de x. Então, o que virou mais foi o seno. Seno de x vezes 1, seno de x.
seno de x vezes menos cosseno de x, menos seno x cosseno x, que vai embora, tem um mais e um menos, dividido por 1 mais o cosseno de x elevado ao quadrado. Passemos então a continuação. Então, isto é 1 sobre, denominador comum, 1 mais o cosseno de x. Aqui vira 1 mais o cosseno de x mais 1 menos o cosseno de x. Vezes, vou separar meio, separei o meio. Agora vou inverter o denominador. Raiz de 1 mais o cosseno de x para o numerador, raiz de 1 menos o cosseno de x para o denominador. E agora sobrou aqui 2 seno de x dividido por 1 mais o cosseno de x elevado ao quadrado. Continuemos. Então, ali também trata-se de um denominador. Vou inverter mandando para o numerador 1 mais o cosseno de x. E embaixo eu tenho cosseno de x menos cosseno de x, sobra 2. Vezes meio, vezes a raiz de 1 mais o cosseno de x numerador, raiz de 1 menos o cosseno de x no denominador, vezes 2 seno de x dividido por 1 mais o cosseno de x elevado ao quadrado. Então aqui temos 1 mais cosseno de x, cancela com um destes dois, pois está aqui, aliás, perdão, elevado ao quadrado. Então cancelei um, sobrou o outro. Este 2 vou cancelar com este 2. E agora vamos ver o seguinte. Quanto dá esta divisão? A divisão de raiz de 1 mais o cosseno de x dividido por 1 mais o cosseno de x. Vamos colocar assim, ó. Raiz de 1 mais o cosseno de x, e esse 1 mais cosseno vamos escrever assim. Raiz de 1 mais cosseno de x multiplicado por raiz de 1 mais o cosseno de x. É claro que eu cancelo um e deixo o outro. Então, raiz de 1 mais cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de x. E é o que vamos fazer aqui. Então, este vai cancelar com o 1 mais cosseno de x que sobrou e vai ainda restar no denominador a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de x. Vejamos agora o que acontece com este produto aqui. Recordando antes de colocar o resultado que a raiz de A vezes a raiz de B é igual a raiz de A vezes B. Então, o que acontece? Raiz de 1 menos o cosseno de x, raiz de 1 mais o cosseno de x, é a raiz de 1 menos o cosseno de x, 1 mais o cosseno de x, que é a raiz de 1 menos o cosseno ao quadrado de x, que é a raiz do seno ao quadrado de x, que é, por sua vez, o seno de x. Então, agora, vamos proceder à simplificação do seno com a raiz de 1 menos cosseno, com a raiz de 1 mais cosseno, para descobrir que y' finalmente
é igual a meio. Então, que resultado surpreendente! Como pode uma função tão grande como esta ter por resultado sua derivada igual a meio? Então, vamos explicar isto. Então, observe que se y é o arco tangente da raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x sobre 1 mais o cosseno de x, vamos ver em que isto se transforma. Observe que o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Isto é uma identidade trigonométrica conhecida. Então, volto a insistir que se você quer ter mais condições de ser aprovado no seu curso de cálculo, elabore, como já recomendei algumas vezes, uma lista com as principais identidades trigonométricas. Vai dar em torno de 25 identidades. 25, um pouco mais, um pouco menos, porque cada um coloca algumas que vai achando, vai dar em torno de 25 identidades. Será muito? Não, não é muito, porque o que eu estou recomendando? Primeiro, o fruto desta atitude. O fruto é preparar você melhor, porque muitas vezes nós voltamos a essa discussão em torno do bicho, do monstro que se estabelece na cabeça de alguns da trigonometria. Então, é um esforço que vale a pena, principalmente para os que estão em cursos das ciências exatas. Então, depois que é um exercício lento, eu vou memorizando lentamente, à medida que eu vou fazendo exercícios, eu vou memorizando. Então, voltando aqui a este caso, se o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2, significa que o seno ao quadrado de x sobre 2, como é o arco duplo, então isso é 1 menos o cosseno de x sobre 2. Por outro lado, o cosseno ao quadrado de x é 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. Logo, o cosseno ao quadrado de x sobre 2 é 1 mais o cosseno de x sobre 2. Agora, observe que 1 menos, o que dá 1 menos cosseno de x sobre 1 mais o cosseno de x. 1 menos o cosseno de x dá 2 seno ao quadrado de x sobre 2. 1 mais cosseno de x, 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2. Cancelou o 2, isso deu tangente ao quadrado de x sobre 2. Então, ali eu tenho a raiz quadrada, então a raiz quadrada da tangente ao quadrado de x sobre 2 é a tangente de x sobre 2. Então, isso é o arco cuja tangente vale a tangente, desculpe, rearrumando aqui este parênteses, perdão, a tangente de x sobre 2. Então, observe, aqui eu tenho uma função e sua inversa. Então, todas as vezes que eu aplico, que eu faço esta operação inversa da inversa, eu colho do outro lado o argumento. É assim que acontece com raiz de x elevado ao quadrado. Raiz de x é a inversa de x ao quadrado, do outro lado eu tiro x. Ah, professor, e se fosse raiz quadrada de 3x mais 5 elevado ao quadrado? Tiraria 3x mais 5? E aqui eu tenho a inversa da inversa. Então, arco tangente da tangente de x sobre 2, isso é igual a x sobre 2. Então, quando eu derivo x sobre 2,
eu obtenho y' igual a meio. Então foi por isso que eu percorri todo aquele caminho e ao final determinei como derivada y' igual a meio. Então observe como a trigonometria tem suas maravilhas também. E eu queria expor isto a vocês. É um resultado intrigante? É, mas é uma maravilha a matemática.